Estamos aqui com um piloto de F-18 da Marinha. Olá, como você está? Hoje vamos entender por que este é um dos trabalhos mais desafiadores para um piloto. Então vamos lá, ele vai me explicar tudo e vocês poderão entender, então vamos nessa. Vídeo. O que eu disse não é exagero. Pousar um caça em um porta-aviões é arriscar a vida. O objetivo principal deste vídeo é que você seja capaz de se colocar na pele desses pilotos, para entender o quão perto eles estão em cada pouso. De acabar assim, neste vídeo, abordaremos somente os pousos com cabo de parada. No vídeo anterior, detalhamos o funcionamento desses sistemas. Hoje, veremos pela perspectiva do piloto que se engata a eles. Este procedimento difere completamente de quando uma aeronave pousa verticalmente, como por exemplo pode ser o Harrier ou o F-35B em porta-aviões muito menores, como o Juan Carlos I da Espanha. Para os novos, este é o terceiro vídeo da série sobre porta-aviões, graças ao convite da OTAN para me juntar a bordo do United States Ship George W. Bush. As pistas de aeroportos militares geralmente têm vários quilômetros. Por exemplo, estas são as pistas das bases de Diego Garcia, Edwards e Las Vegas. No entanto, as pistas dos porta-aviões não chegam nem a 150 metros. Isso é notável, não só pela distância necessária para a aeronave frear, mas também por ocorrer em um aeroporto terrestre ao tocar o solo. 20 metros à frente ou atrás não fazem quase diferença na aterrissagem, já que a pista é tão longa que o avião acabará freando do mesmo jeito. Mas em um porta-aviões, é preciso tocar exatamente a pista no mesmo lugar, sempre, já que 20 metros à frente ou 20 metros atrás. Significa que o avião nem mesmo entrará no navio. Além disso, deve-se considerar que o navio está sempre avançando a uma velocidade de cerca de 55 km por hora. Assim, o piloto deverá pousar a aeronave em um ponto específico de uma pista móvel. Em um navio no mar que com ondas também se moverá verticalmente sem nenhuma referência. Ao estar no meio do mar, tudo o que você vê ao seu redor é água, o que torna extremamente complicado tomar referências. Além disso, os pilotos devem saber pousar mesmo com visibilidade zero, seja devido a uma neblina intensa ou porque é noite. No final do vídeo, mostrarei a visão de um piloto ao pousar à noite para que você fique apavorado. Quando um avião pousa em um aeroporto como Heathrow, sempre segue certos padrões de aproximação. Isso não apenas ajuda o piloto, mas também permite organizar o espaço aéreo e garantir uma separação mínima entre todos os aviões. Obviamente, como o navio está se movendo constantemente, não se pode traçar uma rota fixa para um porta-aviões, mas o que se faz é criar um protocolo tomando como referência o navio. Assim, seguindo esses procedimentos, os pilotos chegam à pista corretamente, mantendo a separação necessária entre as aeronaves, para que haja tempo de retirá-las da pista. Na realidade, existem 3 protocolos, e a aplicação de cada um depende da visibilidade no momento. Caso 1 para dias com bom tempo, caso 2 para dias com pouca visibilidade e caso 3 para dias sem visibilidade ou dias de noite. Neste vídeo, vamos explicar em detalhe o primeiro de todos, pois entendendo um, os demais também são entendidos. E realmente o 1 é o procedimento comumente visto em vídeos de pilotos de caça se aproximando de navios. Quando um conjunto de aeronaves termina sua missão e quer pousar, primeiro ficam orbitando ao redor do navio, no que é conhecido como Marshall. 2,5 milhas náuticas a 250 nós de velocidade. Como você pode ver neste círculo, o navio não está no centro, você sempre o deixará à esquerda ao passar paralelo a ele. Isso foi gravado por mim no holding, cada vez que passávamos ao lado dele quando íamos pousar. É importante lembrar que o navio sempre avança a uma velocidade de aproximadamente 50 km por hora. Portanto, na verdade, isso não são círculos, pois você precisa se mover paralelamente ao navio. Por isso, os círculos vão se deslocando uns em relação aos outros. Na verdade, o que você está vendo é o vídeo da minha aproximação ao pousar no porta-aviões, gravado a partir do Flight Radar. Vendo isso, pode-se saber que o navio estaria mais ou menos aqui. Bem, então os aviões, uma vez que entrassem no Marshall, ficariam esperando neste padrão até que a torre de controle organizasse um espaço para pousar. Lembro que a pista de decolagem é a mesma de aterrissagem.
No vídeo que te mostrei antes, podia-se ver claramente um F-18 preparado para sair e outro sendo levado para a catapulta. Mas na realidade, todas as aeronaves que esperam no Marshall, orbitando ao redor do navio, farão isso em diferentes camadas separadas a cada 1.000 pés, sendo a camada mais baixa a cerca de 3.000 pés de altitude e daí subindo para cima. Da torre de controle, eles sabem quando haverá um espaço para pousar. Isso é feito antecipadamente pelos controladores. Se eles sabem que um F-18 vai decolar da catapulta em 2 minutos, já se vai organizando a aproximação de um avião para que, assim que o F-18 decolar da catapulta e deixar a pista livre, possa proceder ao pouso do que está chegando. Isso é feito para não perder nenhum segundo em que a pista não está sendo utilizada, apesar de, na realidade, este processo ser feito em lotes. Primeiro são organizadas algumas decolagens e depois alguns pousos, geralmente não intercalados, mas poderiam ser. O procedimento que um piloto de caça deve seguir para sair do padrão de espera e entrar na aproximação de pouso consiste em sair mais ou menos com essa trajetória em relação ao navio, descendo até os 8.000 pés de altitude e 350 nós de velocidade. Essa altitude e velocidade deverão ser mantidas a 3 milhas náuticas do navio. Neste ponto começa a aproximação. Note que a velocidade na aproximação é maior do que a velocidade no padrão de espera do Marshall. Na verdade, eu não tinha notado isso. E quando eu estava no avião e vi que começamos a descer e acelerar bastante, eu não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. O procedimento diz para passar o barco à sua esquerda e cerca de 7 segundos depois, fazer uma 2,3G, mantendo a altitude. Veja como eu vivi essa experiência. Neste momento é quando se deve baixar o trem de pouso, flaps e o gancho de parada, uma vez que se tenha girado 180 graus. Continuará em linha reta paralelo ao navio, mas em sentido contrário, onde se descerá até 600 pés de altitude. Nessa parte reta do percurso deve-se ajustar a aeronave. Os aviões que pousam em porta-aviões, eles não apenas precisam tocar a pista no ponto exato onde estão os cabos, mas também precisam tocar com um certo ângulo para que o gancho agarre os cabos. Se o avião chegar com ângulo de ataque muito pequeno, o gancho não tocará os cabos. Isso realmente é extremamente importante. Olhe neste vídeo. O avião, por exemplo, não engata o cabo porque não tem ângulo de ataque suficiente e, portanto, o gancho não toca o chão. E eu menciono esta parte do ajuste bem aqui porque é nesta parte reta da aproximação, onde o F-18 deve ser ajustado, alterando o ângulo dos elevadores horizontais para que voe estável a 8 graus de ângulo de ataque. Isso significa que o avião estará configurado para voar a 8 graus de ângulo de ataque, sem ter que inclinar o nariz do avião para cima com o manche, onde 5 graus é o ângulo de arfagem e 3, o ângulo de descida, sendo a soma desses dois 8 graus. Isso é porque está estudado que esse é o melhor ângulo para engatar o cabo. E ao trimar aí o avião, teremos a aeronave em seu ponto de estabilidade a 8 graus de ângulo de ataque. Mas atenção, porque isso significa que o piloto nesta parte da aproximação tem que estar movendo os estabilizadores, testando até que o avião chegue ao seu ponto de equilíbrio, ajustando sua posição, e ao mesmo tempo que isso tem que descer até 600 pés de altitude sem ganhar velocidade. E tudo isso precisa ser feito em aproximadamente 15 a 20 segundos, porque o próximo ponto da aproximação parte de 600 pés de altitude. Este ponto toma como referência o momento em que você ultrapassou todo o navio cerca de 15 a 20 segundos após girar 180 graus. Neste momento é quando será feita a última curva. Nesta curva, sim, será descido até 450 pés de altitude. Uma vez passados os 90 graus de giro, começará a reduzir a velocidade até cerca de 150 nós. Aqui simplesmente tem que ir direto para o barco com uma velocidade de descida constante. E está calculado que se você fez tudo certo antes e chega a este ponto com 150 nós de velocidade, e com o avião ajustado a 8 graus de ângulo de ataque, o avião chegará mais ou menos ao porta-aviões justo a tal altura do cabo. Portanto, neste ponto, basta fazer pequenas correções para garantir que você realmente chegará ao navio até a última curva.
De fato, quase tudo é um processo de memória. É verdade que os passos são os mesmos, mas a quantidade de coisas a considerar é esmagadora. Eu mesmo estive tentando no simulador e realmente é extremamente complicado. A partir da última curva, o assunto fica curioso e perigoso. Pequenas correções são necessárias para garantir que o avião chegue ao seu destino. Para isso, o piloto pode se ajudar com algumas luzes no navio, que indicam se estão se aproximando muito alto ou baixo. Este instrumento se chama Meatball e está na parte traseira esquerda do navio. Funciona de tal forma que, dependendo se o observador está acima ou abaixo, poderá ver uma luz ou outra. Ao ir por baixo, você verá as luzes inferiores e ao ir por cima, as superiores. De tal forma que você precisa ver a luz acesa no meio para saber que está na altura correta. Pousar é uma tarefa tão complicada que você deve ignorar a percepção e focar nos instrumentos, pois sua mente pode te enganar, fazendo você acreditar que está indo muito baixo. Momentos depois você acreditará que está indo muito alto, e assim por várias vezes. Por isso, sempre devemos confiar 100% no procedimento. Mas como este momento é crítico e o piloto está a 1000 coisas, absolutamente. Sempre que aviões pousam em um porta-aviões, há pessoas na parte traseira do navio se comunicando com os pilotos que vão pousar. Essas pessoas observam como a aeronave está se comportando em termos de altitude e velocidade. Eles são responsáveis por ordenar o abortamento do pouso se o avião se aproximar incorretamente. Eles se ajudam tanto com uma câmera que grava todos os pousos, quanto com um instrumento luminoso que o trem de pouso do F-18 Super Hornet possui. Observamos como a aeronave parece, né? Especialmente à noite. Isso nos ajuda muito. Isso nos dirá se eles estão na velocidade e lugar corretos. Se vemos laranja, sabemos que estão na velocidade e posição certas. A cor verde indica que eles estão lentos, enquanto o vermelho sinaliza que estão rápidos. Então, poderemos nos comunicar com eles, informando o necessário para ajudá-los a posicionar corretamente o jato. As pessoas que ajudam os pilotos a pousar são, na verdade, também pilotos que não estão escalados para voar naquele dia. Sinais de aterrissagem. Esses são pilotos, certo? Sim, eles são... Eles podem estar aqui um dia e no outro voar? Sim, é uma tarefa que eles têm nos dias em que não voam. Normalmente existem 4 ou 5 equipes dessas pessoas. Então eles voam 6 dias por semana. E eles se revezam, o que eles chamam de waving, 1 ou 2 vezes por semana. Os pilotos sempre tentarão engatar o cabo do meio, ou nos porta-aviões que tem 4 cabos, tentarão engatar o terceiro. O último significaria que você quase não engatou nenhum, fazendo um touch and go. E o primeiro significaria que você ficou muito perto de se chocar com a parte traseira do navio. É curioso que os pilotos, ao pousarem, sempre olham para ver em qual cabo engataram. E se perceberem que foi o primeiro? Eles ficam mal porque quase não sobreviveram. De qualquer forma, ouça o que o piloto disse sobre quando pousam. Então, toda vez que tocamos o solo, damos tudo de nós e tentamos não pegar um cabo. É por isso que, às vezes, vocês sentiram como se quase fossem derrubados. Ou seja, ao tocar a pista, aplicam a potência máxima para decolar, se não tivessem engatado o cabo. Eu estava literalmente ao lado dos cabos, podia sentir o ar quente quando eles aumentavam a potência. Mas não é que você possa sentir um pouco, mas que te empurra muito para trás. Olha, por exemplo, a força do ar dos motores nesta parte do vídeo. Não foi empurrado literalmente para trás. E isso que o avião estava a cerca de 100 a 150 metros de distância. Como muitos sabem, tocar a pista e retornar é algo recorrente. É chamado de touch and go. Mas em porta-aviões eles chamam de bolter. De jovem e bolter. Claro, não pra mim, mas é... melhor pra bolter de Neres de lanche. Pessoalmente, também estava interessado em saber qual era a porcentagem de boulders em relação à porcentagem de pousos bem-sucedidos. Então a maioria das pessoas pousará com sucesso, como 95 ou 100% das vezes, normalmente como 95% das vezes, ou seja, mais ou menos 2 ou 3 farão um bolter depois. Há pilotos que são verdadeiros especialistas e aterrissam fazendo proezas, por exemplo, este piloto passando bem acima do barco. Isso é uma loucura, pois quanto antes for a primeira curva, menos espaço haverá para completar o circuito e fazer os passos de abaixar o trem de pouso, o gancho, perder altitude, etc. O piloto fez a primeira curva bem acima do navio. Pousar em porta-aviões é complexo, mas tudo o que expliquei era o Case 1, com boa visibilidade. Vou mostrar um vídeo noturno. É a visão do piloto. Lembre-se de que está pousando em uma pista de 100 metros em um barco que está se movendo.
Ele precisa tocar a pista com precisão milimétrica, manter um ângulo de ataque específico, entre outros detalhes. Eles precisam ser capazes de pousar à noite ou sem visibilidade, pois podem ser implantados em um dia de neblina. Eles precisam ser capazes disso, por isso treinam. O que você pensa pessoalmente sobre pousar à noite como piloto? Porque eu vi muitos vídeos e mais ou menos sei o que vocês experimentam, então o que você acha? Os pousos noturnos melhoraram com alguns dos avanços que temos em nossos controles de voo, então ficou um pouco mais fácil. Algumas noites não é nada demais, como quando a lua está visível e ilumina tudo. Algumas noites é apenas um buraco negro, entende? Dá pra ver. E você você fica um pouco com adrenalina e às vezes demora 1 minuto pra voltar a dormir depois. Mas é divertido, é legal. As aeronaves que podem embarcar em porta-aviões são poucas e devem ter reforços estruturais tremendos para permitir que o avião aterrisse forte contra a superfície do navio. Isso já vimos no vídeo anterior, analisando as forças G na aterrissagem. Compare, por exemplo, F-16, que não pode pousar em porta-aviões, com o de F-18 que pode. Se você pousar o F-16 como o F-18, você literalmente o divide em 3. Agora você entende a complicação, mas o mais impressionante é que o F-18 e, claro, também o F-35, sem que é o que a Marinha dos Estados Unidos usa, tem muitas ajudas do computador do avião, que facilitam a vida do piloto. Mas aviões antigos, como o F-14, não tinham absolutamente nada, não quero nem imaginar o que teria sido pousar isso em um porta-aviões. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like e comentário. Até o próximo vídeo. Você sabe, se não estiver inscrito, inscreva-se para não perder os vídeos da série do Porta-Aviões. Nos vemos.